devido ao pecado, devido à queda do homem, o homem se distanciou de Deus. Deus nunca abandona o homem, mas o homem às vezes abandona Deus. E por o homem ter abandonado a Deus, Deus providenciou novamente esse reencontro, ou de novo esse nome, filhos, novamente, porque o homem desertou dos caminhos perfeitos, mas Jesus, ele deu a sua vida para que fôssemos de novo gerados nele, em Cristo, para sermos filhos de Deus. E para isso ele não exigiu muita coisa. Ele só pediu que tivéssemos fé. A fé. Simplesmente a fé. A fé que Saulo, ao cair do cavalo, em Atos 9, quando ele aspirava por matar cristãos convertidos que conheceram a Jesus, Paulo, por conhecer a lei, ele não admitia que pessoas falassem no nome de Deus sem ter, na visão de Paulo, essa capacidade. Ele não conhecia Jesus e ele passou a perseguir até o dia que Jesus derrubou ele do cavalo e ele perdeu a visão, ficou cego, com uma escama nos olhos, e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tu agora vai ver quão duro é recalcitrar contra mim. E Saulo foi para... Jesus ordenou que ele fosse a uma rua chamada Direita e procurasse lá um cristão convertido. E aí, quando Jesus avisou esse cabra que o antigo Saulo, o novo Paulo, iria lá, o homem ficou com medo. Disse: rapaz, esse cabra aqui, tem certeza que ele não está vindo me matar? Ele hesitou, mas Jesus disse que Paulo era para ele vaso escolhido. Quando Deus escolhe, meu irmão, não tem jeito. Pode ser quem for, possa ser perseguidor, possa ser ateu, não importa a religião, não importa o que ele seja. Se Jesus escolheu, acabou. Como diz no Salmo 100, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, quando Jesus ele te laça, já foi. Você não tem para onde correr. E Paulo foi para a casa de Ananias, e Ananias chegou lá, orou por ele, as escamas dos olhos caíram, e Paulo passa a pregar a palavra do Senhor. E Paulo, ele tinha cidadania romana, ele era judeu, era romano, ele tinha outras cidadanias, era um poliglota, falava vários idiomas. E foi o homem que Deus escolheu para espalhar o evangelho. Aí a gente imagina assim, o homem que Deus levantou para levar o evangelho a todas as nações, aos outros continentes. Rapaz, Paulo deve ter vivido uma vida de rei, né? Escolhido por Cristo para pregar, porque Paulo foi diretamente escolhido por Jesus. Jesus escolheu a Paulo.
E Paulo foi fiel. Paulo, quando chegou um tempo, logo quando ele se converteu, o pessoal não queria ouvir Paulo pregar. Quando Paulo marcava um culto assim, que ele dizia, ele ia estar, não ia ninguém. O vai que dá uma doida nele aí, ele resolve desviar e querer, para poder começar a pregar a palavra e os judeus aceitarem. Só que Paulo não foi escolhido para os judeus. Paulo foi escolhido para os gentios. Porque os judeus já estavam lá com Pedro, já estava lá com João, já estava com todo mundo lá, pregando para eles. E eles estavam achando bom. Ele não queria que o evangelho se espalhasse, porque, né, a salvação vem dos judeus, estava lá. Mas esqueceram de ler na parte que diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas ser chamados filhos de Deus. Então Paulo entendeu essa mensagem bem. E ele diz, eu tenho que levar isso para todos os cantos da terra. Eu vou levar essa palavra aos gentios, aos gregos, aos romanos. E Paulo, muitas vezes, as viagens que ele ia, as viagens missionárias de Paulo, era terrível. Paulo, em primeiro lugar, ele tinha que trabalhar. No meio do caminho, ele parava para pregar o evangelho. Na hora do intervalo, lá vai ele fazer tenda, para se sustentar, para não ser pesado a ninguém. Aí o apóstolo Paulo, hoje eu estava meditando em uma das viagens dele, uma viagem de navio, mas não foi um navio de cruzeiro. Paulo já tinha sofrido perseguições, como a Bíblia diz, né? O perseguidor passa a ser perseguido. Aí Paulo, depois de ser perseguido, depois de ser apedrejado, depois de levar chicotadas, quase as de Cristo, é tanto quando alguém queria argumentar sobre que autoridade ele pregava, ele está aqui, ó, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele tomou as 40 chibatadas menos uma. Paulo levou uma coisa, osso, e onde pegava a carne puxava. Era com um anzol, lascava a carne e sangrava. Paulo às vezes tinha que fugir da cidade dentro de um cesto. Então acaba o vaso escolhido de Deus sendo perseguido dessa maneira. Mas Paulo, com tudo isso, ainda trabalhando, ainda teve tempo de escrever metade quase desse Novo Testamento. As cartas de Paulo, as cartas pessoais e as cartas também para algumas igrejas que ele fundou, como a igreja de Éfeso, de Colossos, de Coríntios. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, ele não variava na missão que ele tinha. Ele conhecia, ele entendeu realmente o que foi o sacrifício de Cristo, e ele sabia a sua obrigação. É tanto que uma vez Paulo está lá gemendo, ai, que foi, Paulo? Tá doendo? Ai. E Paulo, é melhor você parar. Aí Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, irmãos, nós que somos crentes, devemos pregar o evangelho. Um famoso escritor, cristão, ele disse que no reino, quem não é um missionário é um impostor. Então você é um missionário ou você é um impostor, porque devemos pregar. Porque se a coisa mais preciosa deste mundo nós recebemos, que foi a salvação em Cristo, e isso não foi por obras, não é por mérito, não é porque somos bonzinhos. A Bíblia diz que é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. E dom não se compra, dom não se vende, dom você recebe.
E o apóstolo Paulo, ele, em uma das viagens missionárias de Paulo, eu li uma ontem. Ontem não, essa madrugada, já era hoje. Ele não foi no cruzeiro, como eu já falei. Ele foi numa embarcação onde levava criminosos. Botaram o Paulo lá, algemado. Paulo ainda deu um aviso, ó. Não é bom que a gente vá agora não, porque esse barco vai sofrer naufrágio. Mas quem vai dar ouvido a uma pessoa que foi rejeitada na sociedade? Disse não, esse cara aí não merece o crédito não. E foram. Só que no meio da viagem o negócio ficou difícil. Começou as ondas debaterem contra o barco. A Bíblia diz que ficou escuro, as nuvens, chovia tanto que cobriu. Foram alguns dias sem ver o sol. E o barco se despedaçando. E o povo lançando a carga fora. E era um navio cargueiro. E ao mesmo tempo carregava também levava os prisioneiros. E engraçado que no meio daquela agonia Paulo disse, eu avisei, mas tudo bem, vocês não ouviram. Mas eu vou falar novamente, o Senhor me visitou nesta noite. Olha que viagem missionária, imagine. Eu tenho medo de andar até num lagozinho assim, pequeno, eu tenho medo de andar. Para não dizer que eu nunca atravessei em água assim, eu atravessei numa lancha, foi em Mangue Seco, mas eu vi o outro lado. Aí tinha aquele barquinho, que acho que era R$2, e tinha uma lancha, que eu vi o cara, era rapidinho, era menos de 2 minutos o cara atravessava. Aí eu apreciei a lancha, quanto é? R$2, ou o barquinho. Eu falei, essa lancha aí, quando o cara encostou, o cara é 50. Eu olhei, só tinha 50. Eu digo, eu ia só que era de manhã. Eu ia passar o dia do outro lado. Ia comer o quê? Ia beber o quê? Eu falei com o cara, eu digo, eu vou pagar os 50, vou atravessar. Ele não é doido de me deixar com fome lá. Aí paguei, aí atravessou rápido. Eu tenho medo do negócio de água. E aí, imagina o apóstolo Paulo naquele mar, aquele escuro, as coisas se perdendo, e o barco batendo, e onda, ninguém via sinal de nada, ninguém mais sabia, estava à deriva. E ele, sempre confiante do que ele ia fazer, Deus disse a Paulo, vai e vai pregar em Roma. Paulo sabia o que ia fazer. Então, por isso que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Paulo tinha uma promessa de pregar em Roma. Aí está lá Paulo algemado, viajando, e o barco lá naquela tempestade, e o povo com medo. E aí o que acontece? Aquele navio se despedaça. Só que aí eles avistaram uma ilha chamada Malta. E aí quem sabia nadar ia nadando, outros se agarravam nos pedaços do barco. Ele disse, não vai sobrar nada, mas nenhum fio de cabelo de vocês vão ser tocados. Às vezes a gente pensa que vê umas ondas assim, parece que vai nos despedaçar. Ficamos estressados e o cabelo cai, viu? Ontem um menino estava conversando comigo aqui, Jesus até conhece Saulo, né? Falou, rapaz, um negócio de um cabelo aqui atrás, uma queda de cabelo. Eu digo, foi estresse, não foi? O médico disse que era ansiedade. Você vê, né? E Paulo disse, pode ficar, nem precisa ficar ansioso, que o cabelo não vai cair. E a gente às vezes deixa o cabelo cair com preocupação, né? A gente se preocupa com nossas coisas. O povo fala em crise, o povo fala em cortes, em tanta coisa. Mas a Bíblia alerta tanto, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Olha o lírio dos campos, eles não fiam, não tecem, e olhe como eles se vestem, e hoje vai para o fogo. Olha os passarinhos que também não faz nada, e não falta para eles o alimento.
Quanto vale mais vocês do que o passarinho? Então a gente tem um valor para Deus. Devemos estar, como diz aquele hino, não importa as circunstâncias. O apóstolo Paulo estava ali, chovendo. A Bíblia diz que o navio... Alguém deve ter assistido já filme de água, né? Tem gente que gosta, tem vários filmes. Aquele filme de água, de tormenta. E aí Paulo está ali, chegando na beira da praia, à noite, chovendo. Eu sei que alguém lá conseguiu fazer um fogo. E aí começaram a juntar os feixes. Foram catando lenha, pegando alguma coisa, jogando no fogo. E aí quando Paulo meteu a mão naquele fecho de lenha, quando ele jogou no fogo, quando olharam, aqueles homens olharam, tinha uma víbora, uma cobra agarrada na mão de Paulo. Fosse Jantes, nem ficava com medo, né? Uma cobra assim agarrada na mão. Jantes está ali com medo de uma esperançazinha que está passando por ali, ele já está com medo já. Já estou vendo ele todo impaciente, com medo de aparecer algum grilo, alguma coisa assim. Mas não tem não, Jantes, fique tranquilo. Pode ficar relaxado. Imagine, aí quando aqueles homens olharam para Paulo, para você ver como é que o mundo vê a gente. Paulo estava ali, ele falou, não vamos sair, saíram. O povo disse, poxa, esse cabra é de Deus. Esse cabra, Deus dele é forte. Aí Paulo depois disse, ninguém aqui vai perecer. Aí o povo, rapaz, esse cabra tem Deus mesmo, esse cara, ele sabe o que vai acontecer. Aí chega o apóstolo Paulo, quando aquela cobra morde, sabe o que o povo disse? Tem jeito não, correu, mas esse cabra não vale nada, no mínimo é homicida. Tá lá em Atos 28, olharam assim, disse, é homicida, que escapa de uma coisa, escapa de outra, mas não tem jeito, vai morrer do mesmo jeito. A cobra mordeu ele. Isso é um homicida. Isso merece morrer mesmo. Às vezes na vida da gente não é diferente não. Quando a gente está numa situação assim, que aparentemente aos olhos dos homens estamos bem, poxa, Deus está abençoando fulano. Aí a gente passa uma provazinha, aí o povo começa a dizer, que não é uma amaldiçoada, opa ali. Olha como ele está. Vai morrer. Vai morrer. Paulo, ele estava ferido por aquela cobra. Ele estava. Mas ele não é um envenenado. A cobra mordeu. Era uma cobra venenosa. Mas ele só fez sacudir aquela víbora e ela caiu no fogo. E morreu. Aí no mesmo da hora, os cabas que chamaram Paulo de homicida falaram, é um Deus. O caba de ladrão, de homicida, já quiseram classificar, botar Paulo como um Deus. Rapaz, a cobra mordeu e não morreu. Mas o mais interessante de tudo é que em todo o tempo a gente vê o apóstolo Paulo sempre alegrando as pessoas. Ele tem uma passagem que ele se encontrava muito triste. E aí mandaram o irmão Tito ir visitá-lo com mais alguns irmãos. E quando ele chega, ele fala para aqueles que eram mais achegados dele. Ele diz, por fora é combate. Por fora é combates o tempo todo. É luta. E por dentro é tremores. Paulo se tremia por dentro. Mas Paulo não negava a sua fé. Ele não negava a sua fé. E a Bíblia diz que Paulo chegou naquela cidade, naquela ilha lá, e logo a fama logo se espalha. E aí Paulo foi numa casa
e aí em outra. E você vê, ó, Paulo em todo canto que ele chegava, ele fazia diferença. Ele fazia diferença. Depois desse naufrágio, ele foi numa casa. O nome do cidadão, se não me engano, era Públio. E aí o pai de Públio estava doente. Paulo, vamos ali na casa de Públio, que o pai dele está doente. Quando o pai chegou lá, diga o que era a doença. Uma disenteria. Está na Bíblia. Aí diz assim, mas né, tem gente que não ora, né? Não, mas isso aí não vou orar não. A gente só tem que orar pelo câncer, né? A gente só tem que orar pelo um diagnóstico desenganado. Mas se Jesus curou a febre da sogra de Pedro, o apóstolo Paulo não ia orar por uma disenteria, uma infecção intestinal? E era infecção porque deu febre também, a Bíblia diz. E Paulo orou. E a Bíblia diz que aquele homem, por causa de Deus na vida de Paulo, disse, Paulo, não vai faltar nada na tua viagem. Tu vai levar tudo que tu precisa aqui para tu chegar até Roma. Então, em todas as circunstâncias, Deus tem cuidado, irmãos. O que era que Paulo pregava? Ele pregava Cristo. É tanto que ele diz, eu não me canso de pregar as mesmas coisas. Um homem tão sábio podia inventar tanta história, mas ele sempre pregava as mesmas coisas. A salvação em Cristo Jesus. Não abandonar a fé. Ele nos compara a atleta que segue rumo a um alvo. Aí a gente pega e esquece o alvo. E a palavra que decifra bem o pecado é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então você tem que ter um alvo na vida. Muita gente só tem um alvo na carreira. Um alvo de casar, um alvo de ter filhos, um alvo de conseguir algo financeiro, algo... Planeja tanta coisa. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de um homem é um e de Deus é outro. Então a melhor coisa que a gente faz é depender de Deus. E quando a gente diz que não devemos olhar as circunstâncias para adorar a Deus, Paulo também foi exemplo, porque depois disso tudo, ele chegou a Roma, que era o destino final dele. E ele chegando a Roma, ele recebeu prisão domiciliar. Paulo ficou preso na sua casa, mas a casa dele era aberta para visita a qualquer hora. Ele era prisioneiro, mas o evangelho estava livre dentro de Paulo. Paulo estava preso dentro de casa, mas todos que chegavam lá recebiam Jesus Cristo através da vida de Paulo. Você lê lá o último capítulo hoje, quando chegar em casa, leia o capítulo 28, você vai ver, narrando que Paulo, onde ele estivesse, ele pregava. Ele estava preso, mas estava pregando. E o povo recebia de bom grado as palavras. E foi com muito sofrimento, irmãos, que essas palavras chegaram até nós. E a Bíblia diz que aquele que quer viver a palavra de Deus piamente, há de sofrer. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vós também vão vencer. Jesus disse, se perseguiram o mestre, não vai perseguir os seguidores? Vamos servir a Cristo. Vamos deixar a nossa vida de lado. Vamos deixar os nossos problemas. Porque enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Porque Ele é fiel. Se Deus não poupou a Jesus, Ele não vai dar as demais coisas? E aqui em João a gente leu que a fé em Jesus tem as suas consequências.
E a consequência é que todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, ama não só quem o gerou, que é Deus, mas o que dele foi gerado, Jesus Cristo. Nisto conhecemos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O negócio, irmão, que às vezes a gente esquece os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, ou não são penosos. Então devemos seguir a Deus, servir a Deus, procurar ser exemplo. Eu vi uma frase uma vez que dizendo assim, ó: pregue a palavra. Se precisar, se necessitar, você fala. Quer dizer, o nosso testemunho já é o bastante. A nossa maneira de ser, o agir de Deus em nossa vida, já é para ser exemplo. Porque o mundo verás a diferença do que serve e do que não serve. Então tem como a gente servir a Deus e ganhar pessoas para Cristo sem abrir uma boca, sem abrir sem dizer uma palavra. As pessoas nos procuram porque vê algo diferente. Aí quando você começa a contar a sua vida, vai dizer: rapaz, e tu passa por isso? Eu digo: passo. E tu é cristão? Sou. Rapaz, então isso é o quê? Você fala: é a graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus em nossas vidas. Porque são muitas lutas, às vezes são por fora combates, tudo que é lado vem bombardeio, é notícia e é tudo aquilo para nos abater. Mas Deus, Ele nos conforta. E a gente vê hoje, irmãos, um evangelho tão adoçado, um evangelho tão facilitado. Hoje é até status. Hoje você pode chegar na Rede Globo numa entrevista e dizer que é cristão. O pessoal aplaude. Hoje virou um status. Mas quem conhece a Cristo de verdade, ele é cristão na dificuldade, ele é cristão no trabalho, ele é cristão sozinho, ele é cristão quando é abandonado, ele é cristão quando é criticado, ele é cristão na bonança. Ele tem que chegar na estatura de Paulo, que diz em Filipenses 4,12: eu sei ter em abundância, mas sei também passar necessidade. Eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Aí ele bate no peito e diz: em todas as coisas eu estou instruído. Aí ele diz aquela frase célebre, que o pessoal até tatua. Um dos maiores lutadores de MMA, o John Jones, ele tem aqui, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o pessoal só usa isso na hora de estar por cima. Mas você pode também passar por uma luta e aguentar. Você pode aguentar o filho, você pode aguentar o esposo, a esposa, você pode aguentar a perseguição no trabalho, você pode tolerar aquele vizinho, aquele parente que parece que é contra você. E na João escrevendo, aí é o capítulo 5, mas nos capítulos anteriores, ele fala que se a gente não amar o nosso irmão, sabe que nome ele dá pra gente? Aquele que não ama seu irmão é homicida. Eu não gosto daquele meu irmão.
A Bíblia diz que é assassino. Eu não gosto daquele meu parente. É assassino. Está lá na Epístola de João. Vamos conferir. Faz igual os crentes de Beré, viu? Tudo que é pregado, confira com a palavra. Fiquem com a palavra. Vai lá e confere tudo na palavra. Porque o dia que eu vim aqui for falar alguma coisa que não está na Bíblia, eu vou ler o Salmo, não tiver nada assim, eu pego o Salmo 119 e leio devagarinho. Os irmãos vai tudo pegar no sono aí e o culto não termina, porque haja versículo ali no Salmo 119. Irmão, mas em tudo, se tem uma coisa que devemos guardar, é a fé. Deus nos dá essa vida para viver, mas a gente sabe que todo dia ao nascer é uma nova chance que Jesus nos dá. Cada dia é uma nova esperança. Mas enquanto é vida, o Senhor nos orienta. Vai, vive os teus dias, aproveita tudo, come o pão que tu ganhou do teu suor. Vive a vida com a pessoa amada, né? Desfruta da tua família. Faça tudo. Mas não esqueça uma coisa. Eclesiastes 12. Deus depois vai requerer conta de tudo que fizeste. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim como um pai chama um filho para ver as notas, como é que se comportou, como é que passou, assim é o nosso Deus. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Mas que o Senhor nos mantenha nesse foco, que é pregar o Evangelho, sem mistura, sem atrativos além da cruz. Eu digo que tudo que vem com Cristo, o que é que pode vir de Cristo? Tudo que é bom, irmão. Tudo que é bom é o que vem de nosso Deus. Irmão, se ganhamos a eternidade para viver junto dele, as coisas nessa terra, esse pequeno momento que vivemos, porque, irmãos, a vida é curta. Pergunte para qualquer uma pessoa que já viveu um pouquinho. E aí, demorou de passar esses anos? Não. Foi, fechou o olho e passou. Eu sei que precisa saber o que é que devemos fazer como cristão. Qual o objetivo de servirmos a Deus? É porque está na moda? É porque tem umas verdades assim, tem umas frases bonitas para a gente postar no Face? Ah, eu gosto da Bíblia porque ela tem umas frases bonitas, né? Não. Você tem que aplicar ela a pregar nas tábuas do coração. Ali, quem ama, guarda os mandamentos. Tem gente que bota: se você ama a Deus, compartilhe. Se não ama, só olhe. Me dá uma raiva desse negócio. Né? Se você ama, então eu odeio, que eu nunca compartilho nada. Até uma frase pode ser bonita, mas no final, se disser, compartilhe com 3 grupos. Esse dia eu estou tão abençoado que até eu botei lá no WhatsApp, offline. Botei no Face, esse dia eu estava nervoso com esse negócio. Porque às vezes rouba o nosso tempo. Como o nosso irmão missionário Gesseval, que estava aí com a gente, que fez aquele seminário de família, ele dizendo, né, que toda essa mídia social veio para mostrar que a gente tem tempo. Que nunca, falta de tempo nunca foi o problema de buscarmos a Deus. Tá aí o Facebook para provar, o Zap para provar que buscar a Deus nunca foi o problema, nunca foi tempo. Que a gente tem tempo. A gente entra no Facebook quando olha, passou 2 horas, 3 horas. Passou 4, 5, 6 horas, né? Vai orar, para ver se você começa a orar 10 horas. Aí quando você fica de joelho ali, quando abre o olho, pensa que já está de manhã 10 e 2. Só passou 2 minutos.
Aí você de novo fica ali e quando olha, só passou mais 2, 10 e 4, rapaz, não vai dar. Aí aquela luta para orar 5 minutos. A gente dá risada, mas é assim. Olhe 5 minutos para você ver que é eternidade. Passe 5 minutos de joelho. Agora converse com uma pessoa no Zap que 1 hora passa que você nem vê. Vai pro Face olhar a vida dos outros para ver como é também. Para os mandamentos do Senhor. Eu estou feliz com os cultos nos lares. A única coisa que nos dá esperança e alegria é confiar em Jesus. Amém? Vamos cada vez mais, vamos se apegar na mensagem da cruz. Vamos se apegar com o que é o principal. Vamos se apegar com vamos botar nosso fundamento, a nossa fé em cima da pedra angular, da pedra de esquina, que é Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, ame a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus esteja em sua vida. Amém. Que você continue amando a Deus. Porque Deus, Ele tem cuidado de você. Não andeis ansioso. Fique tranquilo que Deus vai cuidar de tudo. Amém? Quantos desejam oração? Vamos orar.